Imagina que você vai até a casa de uma amiga procurando por ela, o portão tá aberto, então você entra. E assim que você está dentro da casa dela, você sente um cheiro muito ruim. E a cada segundo ali, o cheiro parece ficar pior. Você chama por ela, mas não tem ninguém em casa. Só que esse cheiro não te deixa ir embora. Agora, você quer descobrir que cheiro rançoso é esse. Você começa a analisar a casa inteira, cômodo por cômodo, até que você chega na cozinha e vê que em cima do fogão tem uma panela de pressão e que esse cheiro ruim está vindo de dentro dessa panela. Você se aproxima, pensando que talvez é alguma comida que estragou dentro da panela, uma carne, um feijão. Só que quando você abre essa panela de pressão, o que você encontra parece mais uma cena saída de um verdadeiro filme de terror, porque dentro dela tem partes do corpo de um bebê recém-nascido. E esse bebezinho que estava dentro dessa panela foi a mesma criança que estava desaparecida há alguns dias. Então, gente, segura aí, porque esse caso tá pesado, tá forte demais. Então, veja seu limite e fique bem, porque eu vou contar esse caso em detalhes agora, começando do início. A Renata Cerqueira de Jesus nasceu e cresceu em Porto Seguro, uma das cidades mais conhecidas do estado da Bahia. Enquanto vários turistas no Brasil e de outras partes do mundo visitam as praias, os restaurantes e as festas da região, a Renata e a família dela viviam uma realidade completamente diferente. Ela morava com a mãe, a dona Eurôndia Cerqueira, em uma casa muito simples no bairro Mercado do Povo, dentro do complexo conhecido como Baianão. A residência era pequena, tinha janelas de madeira, parede simples, uma varanda coberta com telhas e um quintal de poucos metros quadrados. A Renata cresceu ajudando a mãe como ela podia. Ainda durante a adolescência, devido às dificuldades, ela precisou começar a trabalhar. E o único emprego que ela conseguiu foi trabalhar como babá para as famílias ali da própria vizinhança. Quando ela tinha aproximadamente 17 anos, uma vizinha, cujo nome não foi divulgado publicamente, ofereceu a Renata sua primeira oportunidade fixa de trabalho. Durante o nosso vídeo, para melhor compreensão, eu vou chamar essa vizinha de Kelly. Então, a Kelly morava com a mãe dela, um irmão que tinha deficiência e a Kelly tinha uma filhinha pequena. Era uma rotina pesada e ela e a mãe precisavam de alguém de confiança para ajudar ali nos cuidados, com a criança e com o irmão. E a Renata parecia perfeita para esse trabalho. Aliás, ela era conhecida ali no bairro, já tinha cuidado de várias crianças ali da região, não tinha vícios, era uma menina responsável, educada. Principalmente, ela tinha muita facilidade em lidar com crianças. As crianças gostavam dela e ela tinha muito carinho por todas as crianças. Pelos próximos 2 anos, ela trabalhou para a família dela e sempre foi muito elogiada e considerada uma pessoa muito confiável. Aos 19 anos, ela se tornou uma jovem alegre, ativa e muito comunicativa. Foi justamente nessa fase que ela conheceu o Thiago Medeiros, um rapaz ali da mesma cidade que ela. Os dois começaram um relacionamento e a Renata e o Thiago, estavam totalmente apaixonados um pelo outro. Por volta de 2015, a Renata descobriu que ela estava grávida, uma gravidez não planejada. E ali, com um bebê dentro da barriga, caiu a realidade, A Renata, ela trabalhava como babá, ganhava pouquinho. E esse pouco dinheiro que ela ganhava era para ajudar nas despesas da casa da mãe dela, onde ela vivia. E agora, ela precisava encontrar uma maneira de sustentar uma criança que ela estaria esperando. E além, das dificuldades financeiras, a Renata ainda enfrentou o fim do relacionamento com o Thiago, ali no início da gestação ainda. E não existem informações muito claras sobre tudo que levou a essa separação. O que se sabe é que a Renata passou praticamente toda a gravidez sozinha, sendo apenas amparada pela mãe dela. O Thiago simplesmente deu no pé e não fez a parte dele em auxiliar a Renata, nem emocionalmente e muito menos financeiramente. Só que a Renata ela não tinha a opção de fugir. Ela tinha que continuar. E durante toda a gestação, a Renata continuou trabalhando para a Kelly, cuidando da filhinha dela, do irmão, fazendo todas as tarefas. Mesmo com a barriga, gente, já grande, o cansaço, mesmo inchada por causa da gestação, das limitações físicas, que uma gravidez traz,
Mesmo assim, ela trabalhou todos os dias direitinho. Apesar dos problemas, quem convivia com a Renata dizia que ela mantinha a esperança de que um dia as coisas iriam melhorar. No dia 2 de junho de 2016, nasceu o bebezinho da Renata, que ela batizou de Nathan Vitor Cerqueira de Jesus. E a criança foi muito bem recebida com carinho e amor, tanto pela Renata quanto pela mãe da Renata, a Dona Eurôndia. A Dona Eurôndia, ela ajudou a filha durante toda a recuperação do parto e nos primeiros cuidados com o neto. E, gente, foi aí, depois que o Nathan nasceu, que uma pessoa voltou para a vida da Renata, o Tiago. Assim que o filho nasceu, ele quis uma reaproximação, tanto com a Renata, e agora queria também conhecer o filho e ter uma convivência com o filho. A partir daí, o Tiago começou a pressionar a Renata para que os dois voltassem, a namorar. Ele queria que ela fosse com o filho deles para morar com ele. Só que a Renata, gente, ela não queria. Poxa, ele tinha abandonado ela durante a gestação, agora ela não queria mais ele. Só que o Tiago, ele não sabia ouvir um não como resposta. Ele começou a insistir muito e a Renata contou para alguns amigos e conhecidos que o Tiago tinha dito para ela que se ela não pertencesse a ele, ela também não ia pertencer a outra pessoa. De uma maneira ou de outra, os dois voltariam a ficar juntos. E mais, a Renata, ela tinha outros problemas para se preocupar. Ela precisava voltar a trabalhar com urgência para ajudar a mãe ali a pagar as contas da casa. E, aliás, agora ela tinha mais contas ainda. Ela precisava comprar as fraldas, as roupinhas, tudo que o bebezinho dela iria precisar. E foi por essa necessidade financeira que a Renata retornou ao trabalho quando o Nathan tinha apenas 2 meses de vida. Como ela trabalhava sem um vínculo formal, que garantisse uma licença maternidade remunerada, ficar mais tempo sem trabalhar não era uma opção para ela. E agora ela tinha um bebezinho, Então a Kelly conversou com a Renata e as duas acordaram que toda vez que a Renata fosse trabalhar, ela levaria o Nathan junto. Então, a Renata poderia cuidar do Nathan enquanto também cuidava do filho e do irmão da Kelly. Nessa volta ao trabalho, a Kelly notou uma mudança no comportamento da Renata. A Renata já não parecia mais aquela menina tão alegre, falante como antes, Ela estava mais calada, estava longos períodos de cabeça baixa, sabe quando a pessoa tá bem desanimada? Mas mesmo que a Renata aparentasse estar cabisbaixa, isso não refletia no cuidado que ela tinha com o filho. O Nathan, ele sempre estava limpo, alimentado, parecia ser um bebezinho muito saudável e todos viam como a Renata era carinhosa com ele. Até que nós chegamos em um sábado, o dia 20 de agosto de 2016. Foi aí que essa história mudou de forma brutal. Pela manhã, a Renata amamentou o Nathan, depois fez ele dormir e assim que ele dormiu, ela colocou ele no carrinho que ficava na sala da casa, aquele carrinho de bebê, e ali ela deixou ele para ele ficar dormindo quietinho. Como ele parecia estar em sono profundo, a Renata aproveitou para ir até o quintal e lavar algumas roupas. Enquanto ela lavava as roupas, ela notou que o rádio de um dos vizinhos estava bem alto e ela acabou ficando distraída, sabe, com essa música, com as tarefas domésticas ali, e perdeu um pouco a noção do tempo. Nesse meio tempo aqui, a mãe da Renata, a Dona Eurôndia, voltou para casa. A Dona Eurôndia, então, passou pela sala e percebeu que o carrinho de bebê estava vazio. Ela foi até o quintal e encontrou a Renata lavando as roupas do bebê. E ela perguntou para a filha aonde o neto estava. E a Renata respondeu que o Nathan estava dormindo no carrinho na sala. A Dona Eurôndia, ela ficou confusa. Aliás, ela tinha acabado de passar por lá e não viu o neto. Mas será que ele estava escondido em um cobertorzinho? Ela voltou lá para verificar e realmente o bebê não estava no carrinho. Assustada, a Dona Eurôndia gritou para a filha que o Nathan havia desaparecido. A Renata saiu correndo para a sala e as duas começaram a procurar desesperadamente pelo bebezinho. Elas olharam a casa inteira, cômodo por cômodo, no chão, embaixo da cama, tudo. Mas o Nathan,
Ele não estava em lugar nenhum. Elas saíram então para a rua, gritando, desesperadas, chamando pelos vizinhos para poder ajudá-las. E a notícia, gente, que um bebê havia sido sequestrado, rapidamente se espalhou pela vizinhança. A Renata correu até a residência do Thiago, né, o pai do bebê, porque ela acreditava que talvez ele pudesse ter ido até a casa e levado o filho sem avisar, tipo uma forma de vingança, ou até mesmo para dar uma lição nela, né? Então ele poderia ter ido lá e pegado o filho. O Thiago e a família dele estavam em casa e eles não tinham ido até lá pegar o Natan. E eles ficaram também muito preocupados e começaram a ajudar nas buscas. A vizinhança inteira começou a procurar por ele, pelo Natan. E durante as buscas, algumas testemunhas disseram que eles tinham visto uma mulher estranha circulando ali pela rua e ela carregava um embrulho nos braços. A mulher foi descrita como morena, de estatura mediana e com os cabelos presos em um coque. Segundo esses relatos, essa mulher andou pela rua com esse pacote nos braços e depois entrou em um carro e saiu da região. Naquele momento, ninguém tinha certeza se esse embrulho era ou não o Natan. Mesmo assim, essa descrição se transformou na principal pista naquele momento. A Renata procurou a delegacia e relatou que o filho havia sido sequestrado. Ela foi atendida pelo delegado Wendel Ferreira e pela investigadora Ilma Amorim. E a Renata, durante o depoimento, ela chorava tanto, ela estava tão desesperada que ela falava até de maneira desorganizada. Ela parecia ter uma certa dificuldade, sabe, para explicar exatamente o que tinha acontecido. Dava para ver que aquela mãe, ela estava totalmente transtornada com o desaparecimento do filho. Mas depois de algum tempo ali na delegacia, a Renata finalmente conseguiu explicar. Deixou o filho dormindo no carrinho de bebê e ela estava lavando roupa no quintal enquanto alguém possivelmente invadiu a casa dela e sequestrou o Natan. Também falou sobre os vizinhos terem comentado sobre uma mulher que estava carregando um pacote nos braços. Com tudo isso, uma equipe da polícia acompanhou a Renata até o bairro onde ela morava. Os agentes conversaram com as testemunhas e começaram a procurar pistas que pudessem indicar para onde o Natan havia sido levado. Mas, gente, as horas foram passando, a noite terminou e eles não tinham nenhum sinal do Natan. Na manhã seguinte, domingo, dia 21 de agosto, a investigadora Ilma voltou até a casa da família. A Ilma, ela estava determinada a ajudar nas buscas e ela queria fazer de tudo para encontrar o Natan. E para não chamar a atenção, ela usou o carro particular dela, buscou a Renata e juntas elas percorreram diferentes regiões. Elas foram verificar informações sobre possíveis mulheres que teriam sido vistas com bebezinhos pequenininhos, recém-nascidos ali no colo. Uma pista levou as duas até o bairro Paraíso, mas quando chegaram lá, elas não encontraram nada. Depois, elas seguiram para Arraial da Ajuda, onde uma mulher com características semelhantes à da sequestradora, né, possível sequestradora, teria sido localizada. Mas quando elas chegaram lá, mais uma vez, não deu em nada. E o Natan continuava desaparecido. Conforme as horas iam passando, esse caso acabou ganhando espaço na imprensa. Portais e emissoras de televisão começaram a divulgar e o caso ficou midiático. A ideia era que quanto mais as pessoas soubessem, mais chances teriam, né, de encontrar o Natan e também encontrarem o sequestrador. A Renata e a dona Eurôndia gravaram uma entrevista e durante toda a entrevista a Renata ela chorava muito. Ela estava sempre com a cabeça baixa, as mãos tremiam. Ela implorava para que a pessoa que tivesse levado o Natan que o devolvesse com vida. Ela dizia que o Natan era seu primeiro e único filho e que ela queria ele de volta. Os moradores se mobilizaram, fizeram camisetas com a fotografia do Natan e a palavra desaparecido e todos começaram a usar essa camiseta como uma forma de com que mais pessoas soubessem do caso. Todos vestiram a camiseta e fizeram uma passeata pelas ruas do bairro. A intenção era clara, né, gente? Chamar a atenção para o caso e pressionar a sequestradora a devolver a criança. A Renata e a dona Eurôndia participaram dessa passeata, as duas usando a camiseta, né, pedindo, implorando para que o neto, o filho, retornasse para casa. Mas foi aí, gente, enquanto essa passeata acontecia,
que o nosso caso aqui foi solucionado. Enquanto essa movimentação estava acontecendo, a Kelly, lembram? A chefe da Renata? Pois é, ela estava trabalhando e não sabia que eles estavam se organizando, né? E fazendo essa passeata. Então ela foi até a casa da Renata para saber se ela e a mãe tinham alguma novidade sobre o caso do Natan. Ela foi até o portão, chamou pela Renata, mas ninguém respondeu. Só que ela viu que o portão da casa e a casa estava toda aberta. Então, assim que ela colocou os pés na casa, ela já sentiu um odor muito forte. Ela começou a procurar de onde vinha aquele cheiro. Foi aí que ela viu uma panela de pressão em cima do fogão. A Kelly acreditando que devido, ao desaparecimento do Natan, a Renata e a Dona Irondia acabaram esquecendo alguma comida dentro da panela de pressão que acabou estragando, ela resolveu abrir a panela, jogar o que tinha ali fora, e deixar tudo limpinho para que as duas não tivessem esse tipo de preocupação. E quando ela abriu, ela encontrou o corpo de um bebê em avançado estado de decomposição. Mas, gente, essa é uma das versões do que aconteceu. Algumas reportagens afirmam que, na realidade, o que aconteceu foi que a Dona Eurôndia, após a passeata, voltou para casa primeiro que a Renata. E assim que ela chegou, ela sentiu um cheiro ruim vindo da panela de pressão. A Dona Eurôndia achou estranho, porque ninguém tinha cozinhado naquela casa devido às preocupações. E ela resolveu abrir a panela. E foi aí que ela viu ali o corpo separado do próprio neto em estado avançado de decomposição. Foi nesse momento que a Renata chegou em casa, pegando a mãe ainda, olhando, chocada, para dentro da panela. Foi a própria Dona Eurôndia quem ligou para a investigadora, a Ilma, e informou que o bebê havia sido encontrado dentro de uma panela de pressão que estava no fogão da própria família. Os policiais, a investigadora foram para a casa e, ao conversar com a Renata falou que possivelmente a suposta sequestradora tinha ido até a residência enquanto todos participavam da passeata e deixado a panela sobre o fogão e fugido sem ser percebida. Mas, gente, essa história aí levantava muitas perguntas. Como que alguém havia entrado naquela casa, colocado uma panela contendo partes de um corpo sobre o fogão e saído sem ser visto? Por que a pessoa devolveria o corpo daquela maneira, daquele jeito? E como ela teria tido acesso novamente à casa em plena movimentação da vizinhança? Então, assim, estava tudo muito confuso, não fazia sentido nenhum. Quando os peritos chegaram para analisar, eles perceberam que nem todas as partes do corpo estavam dentro daquela panela. A cabeça foi encontrada, separada, embrulhada e escondida em cima de um dos guarda-roupas. Mesmo antes da confirmação, por exame de DNA, os investigadores acreditavam que aquele era o corpo, gente, do Natan. E eu deixei para contar para vocês somente agora, mas o comportamento da Renata já estava chamando a atenção de todo mundo ali. Porque durante as entrevistas, ela parecia desesperada, chorava bastante, mas quando as câmeras eram desligadas, durante as buscas realizadas, a Renata tinha um comportamento apático, distante, ela permanecia calada, olhando para baixo e perdida nos próprios pensamentos. Então estava todo mundo ali achando que ela estava meio que fingindo para as câmeras e quando não tinha câmeras, ela estava se mostrando uma mãe que não estava nem aí pro desaparecimento do próprio filho. Com tudo isso, a Renata e a Dona Eurôndia foram levadas à delegacia para prestarem novos esclarecimentos. As duas foram colocadas em salas separadas. E durante o depoimento da Dona Eurôndia, ela contou que a filha, a Renata, havia desaparecido por algum tempo durante a passeata. Então, sabendo disso, os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que a Renata tivesse saído da passeata, voltado para casa, colocado a panela de pressão sob o fogão e voltado para a passeata. Então, eles confrontaram ela sobre essa possibilidade. Por aproximadamente 4 horas, a Renata permaneceu em silêncio. Ela escutava as perguntas, mas não falava nada com os investigadores. Até que, por volta das 3 horas da manhã do dia 23 de agosto, a Renata confessou o crime. A primeira versão que ela apresentou
foi que tudo aconteceu por causa de um acidente. Ela falou que foi dar banho no Natan e durante o banho ele perdeu a vida, né? Ele se afogou durante o banho. Segundo ela, tomada pelo medo, ela decidiu esconder o corpo do filho. Mas os investigadores não acreditaram muito nessa versão dela, porque se o bebê tivesse perdido a vida, né, afogado acidentalmente, por que a Renata não pediu ajuda? Ela poderia ter gritado pelos vizinhos, ter pegado o telefone, chamado uma ambulância, ter feito qualquer coisa, né, para salvar a vida do filho, mas ela não fez nada disso. Então os investigadores pressionaram ela mais um pouquinho e ela mudou a versão. Nessa nova versão, ela contou que tirou a vida do filho porque ela estava profundamente revoltada com o Tiago, o pai biológico do Natan. Ela contou que foi abandonada por ele durante a gravidez e que depois do nascimento do bebê, ele havia voltado a procurá-la de maneira muito insistente. A Renata, ela não queria voltar para ele. O Tiago continuava pressionando e pressionando ela, ele queria que ela fosse morar com ele e não queria que ela se relacionasse com mais ninguém, que ela seguisse com a vida dela. Então, segundo a confissão da Renata, ela decidiu tirar a vida do filho como uma maneira de atingir o pai dele e afastar ele de forma definitiva da vida dela. Então, no dia do crime, né, no dia 20 de agosto, ela aproveitou que a mãe havia saído e a Renata levou o filho até o banheiro. Ela colocou a cabeça do bebezinho dentro do vaso sanitário e o manteve naquela posição até que ele parasse de se mexer. Depois que ele, né, perdeu ali a consciência, ela deixou ele, o corpinho dele ali sem vida, no chão do banheiro. Ela foi até a cozinha, pegou uma faca e usou para separar o corpo em partes. Ela colocou várias partes dentro da panela de pressão e a cabeça não coube, então ela embrulhou em panos e sacos plásticos e escondeu em cima do guarda-roupa. A panela de pressão ela guardou dentro de um armário. Depois a Renata limpou o banheiro e quando a mãe dela voltou para casa, ela fingiu que o Natan tinha sido sequestrado. E daquele momento em diante, né, a gente começou essa história toda de sequestro, de procura pelo Natan. E durante a manifestação, ela confirmou que ela voltou para casa, pegou a panela de pressão que estava dentro do guarda-roupa e colocou em cima do fogão. A ideia da Renata era criar a impressão de que alguém havia entrado na casa e devolvido o corpo dentro da panela de pressão, enquanto a família não estava. Agora, vocês lembram que eu comentei com vocês que tinha uma mulher morena de estatura mediana e cabelos presos em um coque? Todo mundo disse ali que viu na região carregando um pacote nos braços, né? Pois é, essa mulher, ela nunca teve qualquer coisa a ver com esse caso. Ela era apenas uma pessoa que passou pela rua carregando um pacote. Ela não tinha cometido crime nenhum. O corpo do Natan foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Porto Seguro. Depois dos exames, ele foi liberado para a família. Ele foi sepultado na manhã do dia 23 de agosto no cemitério Pousada Eterna. Enquanto a família velava o Natan, a Renata era apresentada à imprensa como a responsável por ter tirado a vida dele. E durante esse momento ela estava usando a camiseta que foi confeccionada para a passeata em procura do filho. Os familiares passaram então a questionar se a Renata poderia ter sofrido algum tipo de surto. Aliás, todo mundo ali sabia que ela estava diferente após o parto, ela estava cansada, estava se isolando e emocionalmente abalada. A dona Eurôndia também contou que a filha apresentava crises nervosas e chegava a morder o próprio braço em momentos de estresse. A Renata, ela foi presa preventivamente enquanto aguardava o avanço do processo. Ela passou por diversos exames e os peritos concluíram que a Renata apresentava deficiência intelectual leve e um transtorno depressivo grave, acompanhado por sintomas psicóticos. Segundo o laudo, no momento do crime, ela não possuía a capacidade plena para compreender a gravidade do que ela estava fazendo ou para controlar as próprias ações. Então, juridicamente, a Renata foi considerada inimputável. Uma pessoa inimputável não recebe uma condenação criminal comum, porque no momento do ato ela não tinha capacidade mental suficiente para compreender, plenamente o caráter ilícito da própria conduta.
O julgamento da Renata aconteceu em março de 2020 e a promotoria pediu a chamada absolvição imprópria. Apesar do nome, né, absolvição, isso não significa que o crime deixou de existir ou que a pessoa foi considerada inocente. Não é isso. Na absolvição imprópria, a justiça reconhece que o acusado praticou o ato, mas determina uma medida de segurança no lugar de uma pena comum. A Renata tinha um defensor público que concordou, né, com a absolvição imprópria. No entanto, pediu que ela recebesse tratamento ambulatorial sem permanecer internada. Então a Renata foi encaminhada para uma internação em um hospital de custódia na Bahia. E esse tipo, gente, de internação não possui necessariamente um prazo fechado para ser cumprido. Então, em resumo, a permanência depende de avaliações periódicas de médicos. Quando eles veem que o paciente está apto, eles são libertados. E essa, gente, é a última informação que nós temos sobre a Renata. O processo dela tramita em segredo de justiça, por isso não é possível confirmar publicamente se ela ainda permanece internada ou se ela já recebeu autorização para continuar o tratamento fora da instituição. Gente, esse foi o nosso caso de hoje, muito triste, muito pesado. Eu quero saber muito a opinião de vocês. A justiça determinou que a Renata tinha, sim, transtorno, né, problemas, e foi por causa desses problemas que ela tirou a vida do Natan. E vocês concordam com isso? A gente conversa aí nos comentários e a gente se vê toda terça às 8 da noite. Beijo pra vocês, se cuidem por aí.